O ex-vereador, candidato a senador por Santa Catarina, que está dando o que falar, Carlos Bolsonaro. Você tem as informações, Jess? Sim, Carlos Bolsonaro visitou o pai lá na Papudinha e após isso, o que aconteceu? Ele deu uma declaração falando que o presidente Bolsonaro colocou preso político, está gerando uma lista com as indicações dele aos variados cargos, entre eles até mesmo mencionando governo. E o que aconteceu disso? O que aconteceu foi que o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, deu uma declaração falando que não, que Bolsonaro questão é senador, mas que ao cargo, ao governo do partido também cabe ao PL, que o PL não é só Bolsonaro. E após isso, o Carlos respondeu falando que o presidente Bolsonaro está sendo boicotado, isolado, e que não é só aqui ou ali, que isso está acontecendo de maneira presente na situação do PL, ou seja, colocando aqui aquela responsabilidade dentro do PL. E ele até usou as palavras, não fui eu quem disse, foi o presidente Bolsonaro. Então, para justificar essa lista que ele está confeccionando, qual o plano de fundo disso tudo? Recentemente, nós vimos um embate muito grande em Santa Catarina, estado pelo qual Carlos Bolsonaro irá concorrer ao cargo de senador. A configuração inicial era que nesse estado concorreria o Amin, que já é senador pelo PP, e Carol Detone. Entrou a figura de Carlos Bolsonaro para concorrer por Santa Catarina e, de repente, a decisão mais executiva, em termos políticos, do partido teria sido que se mantivesse Carlos Bolsonaro e Amin do PP pela configuração do PP. O que aconteceu foi que teve um imbróglio muito grande, a base bolsonarista muito ligada a Carol Detone, que fez um trabalho muito ativo na CCJ, na Câmara dos Deputados, preferia ela. E aí reclamou bastante, Michele Bolsonaro foi a público, falou que ela é sua candidata ao Senado, e na última semana um deputado do PL o deputado Sanderson, visitou a Bolsonaro na Papudinha, e o que aconteceu foi que ele falou que o Bolsonaro definiu que é Carol Detone. Valdemar se mostrou um pouco desgostoso, mas disse que quem escolhe Senado é Bolsonaro. E isso mexeu bastante na configuração do Estado, em articulações que Valdemar da Costa Neto vem fazendo já há algum tempo. Então, plano de fundo de estudo é a força do bolsonarismo dentro do PL. Lembrando que Valdemar da Costa Neto não surge como cacique político com Bolsonaro. Ele já era antes, compôs até mesmo alguns governos no passado, mais à esquerda. Então, toda a lógica ali é sim uma disputa de poder. E aí fica a questão se quem manda mesmo no partido é Jair Bolsonaro ou se é Valdemar da Costa Neto. Eu gostaria de ouvir o Henrique. É complicadíssima essa situação, né? Quando diziam que a gente tinha as estruturas sendo conduzidas da cadeia, eu não imaginava que, né, dentro do nosso país, assim, né, várias instituições, aí, partidos e tal, o crime era mandado de dentro da prisão. Eu não imaginava que tinha esse grau aí, que o presidente Bolsonaro agora está dando ordens no partido, conduzindo a política da direita, que inclusive é engraçado. Carlos Bolsonaro está criticando as condições do pai e tudo mais, mas essa direita bolsonarista era a que mais defendia que as cadeias tivessem situações das mais miseráveis possíveis. Então agora colha o que, né, plantou ao longo da vida inteira. Veja só, a direita está completamente rachada. Eles não conseguem definir absolutamente nada. Eles não conseguem definir quem vai ser candidato. É briga de família, é briga de não sei o quê. Eles não se entendem de forma nenhuma. A Jess insiste, né, em dizer que não há essa racha, né? Inclusive, tá bom, Jess, vamos concordar. Não há essa racha. A direita não está rachada, então. A direita está só rachadinha. Uma coisa um pouco menor. Mas a gente tem esses problemas que vão precisar ser resolvidos no longo prazo, e eu espero que não sejam, porque do jeito que está, a tendência é que para frente, né, na época das eleições, esses votos sejam pulverizados e afins, enquanto o lado da esquerda está conduzindo todas as suas forças em cima de um nome, que é o ideal, tem um projeto de país, tem um projeto do que vai ser feito caso chegue à vitória, e não esse monte de briga aí para tentar ver qual que nome vai representar não sei o quê, tudo isso em cima da representação do líder supremo que está preso. A gente vai fazer um rápido break na nossa rede de rádios em todo o Brasil. E continuamos a conversa aqui. Queria só colocar uma informação importante, que é o seguinte: tem uma avaliação política antiga que diz o seguinte: o político só morre de fato
quando os seus votos acabam. E a gente não pode colocar essa frase na condição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve seus direitos políticos cerceados, está preso, mas a gente vê cada vez mais a força dos seus votos. E é sobre isso que a gente está falando, né? Isso aconteceu com o presidente Lula também. O Henrique, ele usou um termo mais cedo quando ele falou do Bolsonaro, que ele falou assim, o espólio do Bolsonaro. Não, né? Espólio primeiro é de uma pessoa falecida, né? O Bolsonaro ainda é um nome muito forte, goste a esquerda ou não, gostem outros ou não, ele tem um legado, né? Que legado é esse? Justamente essa transferência de votos, essa transferência de um eleitorado muitas vezes extremamente fiel ao bolsonarismo. Então, quando a gente vê ainda essa força do nome Bolsonaro, que ainda não foi de fato transferida com a mesma intensidade para os filhos, mas ela sim se reflete, a gente tem que lembrar também que nós temos o centrão no Brasil. E é o centrão que muitas vezes força a mão para o lado da esquerda ou da direita. E é o que está acontecendo em Santa Catarina, né? A gente vê o PP fazendo uma pressão super forte, inclusive ameaçando deixar o apoio ao atual governador de Santa Catarina e oferecer apoio ao candidato do PSD, que se eu não me engano é o prefeito de Chapecó. Por quê? Porque tudo, na verdade, é um grande jogo. Então, Fernando, o Henrique me permite aqui só fazer, né? Ele pode pensar dessa forma, mas uma correção aqui gramatical que não é espólio. Espólio, como você disse, é de alguém que não existe mais, que faleceu. A gente está falando de legado. E o Henrique, ele tem esse vício no Bolsonaro, né? Ele acha muito engraçada a situação, mas veja a contradição. Olha só, é governado, quem dá palpite no partido é alguém que está preso. Isso já aconteceu antes, Henrique. E quando aconteceu, eu imagino que você era um entusiasta, né? Quando da cadeia, o atual presidente da República fez várias indicações, escolheu o seu sucessor, concorreu e até foi a dado momento ali com o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e perdeu ali Fernando Haddad para Jair Bolsonaro. E eu vou além. A diferença aqui, essa unanimidade que vocês pregam, é claro que a direita, ela precisa ter menos brigas. Talvez esse seja um ponto aí, conversar melhor e várias questões. Mas a realidade é que não ter uma unanimidade é bom, porque fala com grupos diferentes, fala com a centro-direita, fala com pessoas que estão em lados diferentes e têm visões diferentes. Isso permite variadas lideranças. O único cargo que importa não é a presidência da República. Posso ser sincera? Nem importa tanto quanto a gente acha. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, quando a gente olha para o Senado Federal, quando a gente olha para os governadores, isso importa muito. Muito, muito mesmo. E vamos olhar para os resultados e para o poder agora nas pesquisas em relação a isso, dos dois lados. A direita está muito forte para o Senado Federal. Ela tem tanto nome que sobra. A esquerda está assim, vem cá, você pode concorrer aqui? Não. Aí de repente, o Haddad não quer, o Márcio França não quer. Será que o Alckmin faria o favor? Aqui em São Paulo, se Tarcísio não fosse candidato, teriam vários outros nomes de direita para serem. E a realidade, Henrique, é que vocês viraram, você falou líder supremo. Líder supremo é quando existe unanimidade, é quando todas as lideranças são excluídas, é quando de repente, lá atrás, se pega um nome sem trajetória na vida pública em eleição, como a então ministra Dilma Rousseff, e se leiloa aquele nome à presidência nacional, tirando outros que já tinham galgado junto muito tempo, que estavam na vida política, como por exemplo, o ex-governador de Ceará, Ciro Gomes. Então, a lógica da esquerda e a lógica da construção da esquerda nesse reinado do presidente Lula foi que as lideranças de esquerdas, elas foram perdendo, elas foram morrendo e elas foram perdendo o brilho de ser. A direita não tem esse vácuo de jeito nenhum. Nesse momento, a gente volta para nossa rede de rádios em todo o Brasil. E você que estava acompanhando pelo rádio, adivinha o que estava acontecendo? O embate, coisa que nunca aconteceu aqui, entre Henrique e Jazz. O Henrique pediu a palavra. Por favor, Henrique. A Jazz tem razão no ponto de quando ela diz que a presidência da República não é necessariamente o cargo mais importante de todos. O Congresso Nacional é, muito importante. O Senado Federal é a Câmara dos Deputados. Tão importante que basta vocês verem que a composição do Congresso Nacional hoje
hoje é majoritariamente de direita e absolutamente nada de positivo para o povo está acontecendo por livre e espontânea vontade do próprio Congresso Nacional. Exatamente por essa razão que a direita, que eles tanto defendem, que estão dizendo aí que precisa ganhar as eleições, ocupar os espaços e tudo mais, já está aí ocupando espaço e não está fazendo nada. Eles querem o quê? A maioria máxima lá dentro para poder fazer quase que, né, a liderança suprema que eu digo do Bolsonaro, do bolsonarismo e afins, é porque parece que a única coisa que eles lutam aqui dentro do país é para conseguir poder. Na hora que chegam lá, lutam apenas por si mesmo, é um cada um por si. Não tem nenhuma pauta que seja positiva para o povo, não tem nada que seja pensado para o Brasil, para a pátria. São falsos patriotas. Sabe o que faz diferença para o povo?